Um problema virou a solução de um monte de coisa, disse uma paciente hoje de manhã para mim. E isso me inspirou, inclusive eu falei para ela, segura aí que eu vou escrever, eu preciso gravar um vídeo sobre isso, porque é uma coisa muito comum para nós que trabalhamos com a odontologia miofuncional, porque ela nos dá a oportunidade de pegar problemas em desenvolvimento na boca e na vida do nosso paciente, na saúde em geral, bem no comecinho, sem que ele saiba que existe uma relação com aquilo que ele traz para nós, que geralmente é uma queixa estética, ou por conta de um desalinhamento dentário, ou por conta de um problema de crescimento e desenvolvimento maxilomandibular, por exemplo, numa criança. Mas essa essa frase que ela me disse, um problema virou solução de um monte de coisa, ela é, acho que é a frase que mais consegue definir o que o paciente sente, o que a gente leva de benefício para ele. Por quê? O paciente geralmente chega até nós, e eu acho que estamos sendo dentistas, somos muito privilegiados, porque o paciente chega para nós por conta de uma queixa dentária. E através dessa queixa dentária, se o dentista tem um mínimo de conhecimento da odontologia miofuncional, ele faz o preenchimento da ficha de avaliação miofuncional, que vai descobrir quais são as disfunções respiratórias e musculares que levaram àquele problema dentário, aquela queixa que o paciente traz. E a gente sabe, dentro dos estudos da odontologia miofuncional, que a má oclusão é apenas uma das manifestações das disfunções respiratórias e musculares. E esse paciente, muitas vezes, pode apresentar mais outros 5 problemas, outras 5 manifestações que ele não tem noção de que aquilo está relacionado com as disfunções. E não só ele, mas também os dentistas não têm, grande parte dos dentistas não tem essa noção. Então, por trás de problemas como uma queixa dentária ou de posicionamento ou estético, posicionamento e nivelamento dentário, ou uma queixa estética, a gente tem disfunções respiratórias e musculares associadas, mas também esse paciente pode estar apresentando já disfunções temporomandibulares, dores articulares, dores nos músculos ao redor da articulação. Esse mesmo paciente pode estar apresentando bruxismo e apertamento, que o bruxismo é o apertamento excêntrico e o apertamento ele é o bruxismo cêntrico. E esse paciente também pode estar apresentando distúrbios respiratórios do sono, como ronco e apneia. E muitas vezes esse paciente não sabe que está tudo conectado. É um quebra-cabeça, o paciente ele traz às vezes uma pecinha só como queixa, como a parte dentária. Mas conforme a gente vai fazendo a primeira consulta, através da ficha de avaliação miofuncional, a gente mostra para ele as outras disfunções que já estão instaladas ou em desenvolvimento, e que se essas disfunções não forem tratadas, essas manifestações, esses outros sinais podem se perpetuar ou até mesmo piorar. Então, um ronco pode evoluir para uma apneia leve vai evoluir para uma apneia média a grave ou moderada a grave. Um bruxismo, ele pode evoluir para um desgaste muito grande, fraturas de dentes, o que é muito comum. Inclusive, hoje mesmo, de manhã na academia, um colega falou, Patrícia, quebrei um dente. E aí é óbvio que eu vou trazê-lo para o consultório, e mesmo que eu acabe não restaurando de maneira completa, como um canal com pino, coroa e assim por diante, mas eu trago ele para cá para identificar quais disfunções fizeram esse paciente ter uma fratura da cúspide de um pré-molar. Então, é tão importante que a gente tenha esse olhar voltado para as disfunções, e aí que a gente ganha o paciente, porque quando a gente identifica que outros problemas que ele tem estão associados
as mesmas causas, que são as disfunções respiratórias e musculares, ele fica encantado e ele fala, nossa, nunca nenhum dentista ou nunca nenhum médico fez essa relação para mim. E para eles não é difícil de aceitar a nossa proposta de tratamento, o nosso conhecimento ou um aparelho móvel de poliuretano ou de silicone, porque quando a gente mostra as disfunções estão associadas e a forma como um aparelho como esse, pré-fabricado, pode corrigir e dar um conforto maior para ele, fica muito claro. E não é difícil você ganhar esse paciente, porque na verdade a gente não está ganhando, a gente só está mostrando para ele o que nunca nenhum dentista mostrou, nenhum médico soube falar para ele sobre isso. Na semana passada eu gravei um vídeo falando sobre como eu fiquei chateada de saber que tanto uma mãe já tinha passado por 3 otorrinos e nenhum tinha falado que a criança dela de 5 anos precisava respirar pelo nariz, e eles estavam indicando cirurgia para ele de adenoides, sendo que ele respirava aqui no consultório apenas pelo nariz, indicando que ele tá muito fácil da gente reduzir as adenoides dele através do redirecionamento da respiração para o nariz. E então esses otorrinos não têm esse conhecimento, acaba levando muitas crianças para a cirurgia de maneira desnecessária. É claro que pode haver casos que seja a única solução, porém, não era o caso desse garotinho. Então, a odontologia miofuncional dá pra gente essa oportunidade de mostrar um conhecimento e ocupar um espaço na vida do paciente que procura saúde, que procura tratamentos conservadores, que ninguém ocupou até agora. E cabe a nós fazer isso. E esse é o meu propósito de vida, de trabalho. A minha missão é essa, espalhar o máximo possível essa maneira de enxergar muito mais conservadora e que devolve saúde de verdade, ao invés de sermos dentistas que colocam aparelhos, placas e aparelhos intraorais para bruxismo, placas de intraorais para o ronco e para a apneia, e sim nós nos tornamos responsáveis pela saúde desse paciente como um todo, porque uma vez que a gente devolve a oxigenação de maneira adequada para esse paciente e durante o dia todo, a noite inteira, mais durante o dia, a noite inteira, através inicialmente do uso de um aparelho que impede a passagem de ar pela boca, e durante o dia, através da conscientização e dos exercícios respiratórios e da parte muscular também, para que ele tenha essa saúde restabelecida de uma maneira que ele venha a ter o autocontrole da sua respiração e não venha a manifestar mais as disfunções. E essa paciente, quando ela me falou essa frase, para quem entrou agora, eu comecei a falar por conta de uma frase que eu anotei de uma paciente de hoje de manhã. Ela disse, um problema virou solução de um monte de coisa. Quem trabalha com a miofuncional e está aqui me assistindo, sabe que é assim que funciona. A gente começa a tratar, a mãe vem por conta, ou o adulto vem por conta de um dente que está torto. Mas aí na avaliação a gente percebe que tem uma postura incorreta de cabeça e de ombros, ele tem um sono agitado e respira pela boca durante o sono, tem problemas respiratórios, acorda com coriza sempre, tem problemas para acordar com disposição logo pela manhã, sente sono durante o dia, problemas de memória, problemas de concentração, disfunções temporomandibulares, desvio na abertura, estalidos, dores, que mais que esse paciente... o próprio bruxismo e o ranger de dentes. Então, quando a gente trata através da intenção daquele pai ou daquele paciente, da mãe, do responsável, através da intenção de tratar os dentes, a gente consegue tratar postura corporal, qualidade do sono, disposição, energia, qualidade da respiração e todas essas coisas, né? Descomprime a articulação, crianças pequenas com dor de cabeça, tá uma coisa tão frequente, e a gente consegue ter essa solução para um monte de coisa que o paciente não tem noção, que é possível através do nosso tratamento.
de um tratamento muito simples, através do uso de um aparelho, como um aparelho da MyoBrace, mais os exercícios de reeducação da respiração. Inclusive, eu queria já deixar aqui um spoiler que vai ter uma live, provavelmente semana que vem. Eu vou fazer uma live com o Felipe, do Respira Aí. O Felipe vai falar sobre como respirar durante a atividade física para melhorar o desempenho também na academia e nos exercícios que você pratica. Então não perca, ainda vamos fazer um post marcando a data e o horário dessa live, mas vai ser incrível. Eu já estou ansiosa desde que a gente começou a trocar as primeiras figurinhas. Então, nem falei, muitas vezes aliás, eu não entro muito nessa questão da respiração durante a atividade física, porque ainda tenho muito que aprender com o Felipe sobre isso. Mas na live da semana que vem vocês também vão ter a oportunidade de ouvir. Então não percam, mas eu farei uma live sobre isso com ele, vai ser só a primeira, tá? Porque a gente vai falar muito ainda sobre isso. Vai virar um podcast, sabe, semanal, sobre respiração. E eu comecei a falar dessa paciente, que eu comentei até agora, né, dessa frase, mas foi o que aconteceu comigo num outro âmbito, que acabou casando com a odontologia miofuncional. Um problema virou solução de um monte de coisa. Para mim, essa frase se aplicou na enxaqueca. Antes de eu conhecer a odontologia miofuncional, eu tinha enxaqueca e com a minha DTM, o meu bruxismo, ela tava se misturando. Então, tinha dia que, como ela não me deixava, o meu bruxismo não me deixava dormir, e a privação de sono, ela é um gatilho para a dor de cabeça da enxaqueca, eu andava com as duas sempre junto. Então, só para abrir um parênteses aqui, a enxaqueca, ela é uma síndrome e a DTM é outra. E muitas vezes elas andam ao mesmo tempo na vida do paciente. E a enxaqueca, ela, por ser uma síndrome, ela tem muitos sinais e sintomas. A dor de cabeça da enxaqueca é apenas um, tá bom? E eu indico, mais uma vez, vou falar aqui do livro Enxaqueca Só Tem Quem Quer, é o nome do livro, Dr. Alexandre Feldman, que foi o meu mestre e médico. Tive a honra de ser paciente do Dr. Alexandre Feldman. E foi graças à pior enxaqueca da minha vida, que foi o meu problema, que eu tive a solução de um monte de coisa. Porque através do tratamento da enxaqueca, através das mudanças do estilo de vida, que é o maior propósito do Dr. Alexandre Feldman, é a mudança do estilo de vida das pessoas. Essa é a medicina dele, a medicina do estilo de vida. Ele usa, inclusive, esse nome. Através da pior enxaqueca da minha vida, que eu tive as primeiras mudanças no meu estilo de vida. Primeiro, através da alimentação, exposição ao sol, dormir no escuro absoluto, evitar luzes durante a noite, principalmente luz clara, a luz branca ou azul, né? Enfim, muitas e muitas coisas eu aprendi com o Dr. Alexandre Feldman. Então, eu já tive o início da minha mudança no estilo de vida com ele. Depois, ele me indicou a Lara Nesteruk para continuar em uma questão de nutrição, que ela foi também, tive a honra de ser paciente da Lara Nesteruk, que hoje não atua mais na nutrição. E aí, com a Lara, eu aprendi low carb, que foi a maior mudança da minha alimentação de verdade. E aí, da low carb em diante, eu nunca mais voltei a ter o estilo de vida que eu tinha antes. E só tive evolução em relação à minha saúde. Hoje eu faço academia todos os dias. Hoje eu faço, a maior parte do tempo, durante a semana, eu faço dieta carnívora. E me sinto muito bem, ela é aplicada para as minhas condições, eu tenho doença autoimune subclínica, eu tenho hipotiroidismo, e me sinto maravilhosamente bem fazendo a dieta carnívora, basicamente carne e ovo, que eu posto bastante coisa aqui. No final de semana acabo saindo, pago o preço por sair da dieta, por beber alguma coisa de vez em quando, ou comer um doce, comer glúten, queijo, mas é tudo consciente hoje. Antigamente não era nada consciente. Então, quando eu tive acesso a esse conhecimento da enxaqueca, foi ao mesmo tempo que eu conheci a odontologia miofuncional, que foi um professor que eu já contei várias vezes lá no meu curso de ortodontia, e ele apresentou para mim
todas as peças do meu quebra-cabeça, que era dores de cabeça, bruxismo, recidivas de ortodontia, respiração bucal, doenças frequentes respiratórias, né? Principalmente em mim sempre foi a garganta. E aí lá eu conheci a odontologia miofuncional, ele me apresentou as peças de quebra-cabeça da minha vida, eu vi que todas elas se conectavam, porque tinha por trás delas as disfunções respiratórias e musculares. E aí, além de eu mudar o meu estilo de vida com o Dr. Alexandre Feldman, o doutor enxaqueca, eu também mudei a minha respiração e comecei a tratar as minhas disfunções musculares com o uso do MyoBrace e os exercícios que eu acabo praticando hoje, até hoje, todos os dias, por conta de passar para os meus pacientes como se fosse um personal trainer, que acaba muitas vezes treinando ali quando ele está ajudando um cliente, né, um aluno. Então eu acabo sendo esse personal trainer da boca e praticando os exercícios até hoje mesmo, por atuar aqui no consultório diariamente com todos os pacientes. Então, era isso que eu queria falar com vocês, que eu fiz questão de dividir essa frase aqui, me marcou hoje de manhã e achei que mereceu gravar um vídeo. Para quem não conhece a odontologia miofuncional, entender um pouquinho como é que ela funciona e por que a gente que trabalha com a odontologia miofuncional é tão encantado, né? Então, fica aqui, esse é o primeiro vídeo da semana, começando a semana com o pé direito, muito feliz com esses resultados, com esses depoimentos dos pacientes, e a gente se fala no próximo vídeo, tá bom? Uma ótima segunda-feira para todo mundo.